honra, toda a glória seja dada Amém. ao Senhor, Amém. nosso Deus, eterno e poderoso Deus. Ao meditar na palavra, ao buscar algo profundo para mim, para que eu possa falar aos irmãos, me vinha a palavra coração. Amém. Esse vai ser o tema, coração. E por que veio essa palavra na minha mente? Nós temos aprendido muito profundamente um relacionamento com Deus. Eu estou nessa igreja, na ICEGEC, há uns 13 anos, mais ou menos, desde que começou o trabalho em Friburgo. E eu já disse isso aqui a vocês, e eu chamei essa experiência da minha vida, eu chamei para mim da minha conversão. Eu aprendi a palavra, eu fui criada na igreja, eu cresci na igreja, eu me casei na igreja e depois eu me converti. De verdade, de fato. E olhando para essa palavra coração, em Mateus, vocês podem abrir aí, Mateus capítulo 5, tem um texto, as passagens da vida de Cristo são passagens poderosas. É uma vida em comunhão com o Pai. E Mateus 15, de 1 a 20, diz o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Senhor, que a tua bênção esteja derramada sobre nós. Amém. E que toda a tua palavra, Pai, seja para o nosso ensino. Amém. E que o poder do teu Espírito venha vivificar essa palavra em nós nesse dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui, essa frase que me chamou a atenção: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Em vão me adoram. Com os lábios falam, e o coração não. E a importância do coração, ela é muito grande. A palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E eu fui procurar
sobre a palavra proceder. Lá embaixo diz que do coração procedem os maus desígnios. Proceder significa originar-se, derivar, nascer. Do coração nasce os desígnios. Do coração nasce o que os nossos lábios falam. Do coração nasce os desejos para a nossa vida. Amém, Senhor. O bem e também o mal. O bem significa, segundo o dicionário, bom, saudável. O mal significa o que prejudica, fere, se opõe ao bem, causador, contrário à honra. Nós temos o coração, do coração procedem todas as coisas, e dos nossos lábios, nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, são irradiados para outros o que vem do meu coração. E eu fiquei meditando nisso. Foi feita uma pesquisa de empresas sobre entrevistas de emprego, né? Que as entrevistas estão ficando cada vez mais elaboradas. E num determinado número de empresas foi perguntado ao grupo que estava sendo entrevistado qualidades, para alguém falar ou todos falarem de alguma qualidade que te chame a atenção. Poucos falaram. Logo depois foi perguntado algum defeito, alguma falta de virtude, e todos eles tinham mais de uma. E isso me chamou também a atenção. Se nós nos perguntarmos uma qualidade, nós vamos rodar. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Essa pesquisa diz que maior o número dos defeitos do que das qualidades quando a gente tem que se apresentar. Mas quando fala de alguma coisa que nos desagrada, nós mesmos nos acusamos. Nós mesmos temos consciência disso. Até no dicionário o significado é maior para o mal do que para o bem. O número de sinônimos, ele é maior para o mal do que para o bem. O coração é uma terra invisível. É uma terra que não se pisa com os nossos pés físicos. É uma terra enganosa. É uma terra que procede, que nasce alguns sentimentos que nos deixam surpresos. De repente você está sentado na sua casa, ou lendo ou assistindo um programa de TV, de repente a sua mente lembra de alguma coisa e o seu coração, no seu coração, brota sentimentos, projetos de vinganças, de homicídios, de blasfêmia, de falso testemunho, de falar mal do próximo, do seu irmão. Nasce no nosso coração essas coisas. É porque nós não falamos tudo que nasce no nosso coração, né? Nós somos inteligentes, capazes para guardar muitas coisas. Mas nasce no nosso coração tais pensamentos, tais sentimentos, que quando a gente nota, nós estamos falando mal do nosso irmão, nós estamos falando mal da nossa igreja, da nossa família, de um amigo, de situações. Eu estava vendo agora esse período da Copa das Confederações. Tantas manifestações, né? Tantas manifestações, com tantas coisas ruins acontecendo no nosso país. Tantas coisas erradas. A gente sabe que o nosso país é tido aí fora com adjetivos que não são muito agradáveis a nós que somos daqui, né? Que não nos conhecem pelo bom, não nos conhecem pelo que há de bom aqui dentro. Aqui há uma igreja poderosa, aqui há trabalhos poderosos em favor do próximo, aqui há uma igreja que ora, aqui há florestas, aqui tem coisas, nesse país tem coisas maravilhosas. Mas nós somos conhecidos pelo mal que fazemos. E isso foi me chamando muita atenção.
E eu fui procurar também sobre o coração. E eu achei o seguinte: o coração é o centro, sentimento, moral. E o coração também é o órgão central da circulação sanguínea. Ora, se o coração para, o que acontece? O fluxo sanguíneo para. Por quê? Porque o coração é que faz circular todo o sangue no nosso organismo e levar vida. Sangue é igual a vida. E do coração, se o coração leva vida para o nosso corpo físico, o nosso coração, a terra invisível do nosso coração, também vai levar a nossa vida emocional, espiritual, também o que temos. Né? O coração é que leva saúde moral para a nossa vida. Amém. E como é que nós vamos ter uma vida saudável? Na vida física, cuidando da saúde, da alimentação, para que o nosso sangue seja limpo, nossos rins funcionem muito bem e tudo saia conforme o esperado nessa máquina, não é assim? Precisamos de exercícios para que o sangue circule, precisamos cuidar do coração para que ele possa bombear corretamente, precisamos ter uma alimentação saudável, com pouca gordura, pouco sal, para que a gente possa ter um sangue saudável, para que a vida de todo o nosso corpo seja saudável. Não é assim? Também o nosso coração. Nós também precisamos ter um coração saudável. E essa frase desse texto me chamou a atenção. O povo honra-me com os lábios, mas não com o seu coração. Meu Deus, eu fiquei parada nessa frase, pensando, quantas vezes será que eu elevei o meu olhar a Deus, abri a minha boca, louvei, adorei, clamei, orei, e o meu coração não dizia isso? Quantas vezes eu me dei conta que isso aconteceu comigo? A Bíblia fala que o coração é o mais corrupto, né? É o mais corrupto. Nós ficamos corrompidos pelo nosso coração. Daqui brotam sentimentos, daqui também brotam desculpas, nasce, como diz a palavra aqui, procede, nasce do nosso coração. E eu fiquei parada meditando aqui. E eu encontrei algumas referências, eu não vou dar todas que eu encontrei, só na Bíblia do Papai, 78 referências para coração. E eu deixei alguns aqui. Em Atos, diz que encheu Satanás o teu coração. Se vocês quiserem abrir, vamos abrir lá Atos, para que a gente possa ler só alguns versículos. Atos 5:3. Aqui a respeito de Ananias e Safira, sobre a oferta. Diz assim no versículo 3. Bom, vamos ler desde o princípio. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Satanás encheu o coração de Ananias. Encheu. E ele então reteve a sua oferta. E ele desagradou o Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Lá atrás, no texto de Mateus, diz que ele louvou com os lábios, mas não com o coração. Ele mentiu no seu louvor. Mentiu no seu louvor.
Quantas vezes será que nós levantamos, louvamos, levantamos as nossas mãos com o coração cheio de ódio, com o coração do lado do nosso irmão, pensando mal do nosso irmão? Por isso que quando na mesa da ceia, quando Jesus convida-nos à mesa da ceia, Ele manda que voltemos para nos acertar com o nosso irmão, para que o nosso coração não esteja cheio, para que o nosso lábio não fale mentiras ao nosso Deus. Porque foi assim com Ananias e Safira. Satanás encheu o coração de Ananias e ele mentiu ao Espírito Santo. E aqui diz que conhecedor do coração. Vamos lá em Atos 1:24, um pouquinho atrás. Quem conhece o coração do homem? E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. O Espírito Santo é espada de dois gumes, que pode dividir alma de espírito. Nós não podemos. Nós confundimos tudo aqui dentro. Porque do meu coração nasce sentimentos, procede todo o mal. Todo o mal. Mas Deus conhece o coração de todos. Amém, Jesus. Amém. É Ele quem pode mudar o coração. Amém. É Ele quem pode trocar o nosso coração de carne, de pedra, por um coração de carne. É Ele quem Amém, pode Senhor. nos fazer ver a dureza do nosso coração quando chegamos a Ele. Porque nós nos confundimos. Nós ficamos corruptos junto com o nosso coração. E nós damos ouvidos a muitas palavras. E aí o nosso coração se enche, nasce no nosso coração sentimentos, nasce no nosso coração desejos que não vêm do coração de Deus. E assim como o sangue é levado, assim como o coração bombeia o sangue para dar vida ao nosso corpo, assim o coração vai bombear o Espírito, a vida de Cristo em nós. Amém. É do nosso coração que vai proceder. Amém. A vontade do nosso coração, o desejo do nosso coração. Vamos ver Atos 15, 8. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Deus que conhece o coração de todos, é Ele quem conhece, é Ele quem pode andar no nosso coração. Nós somos aquele jardim fechado que cantamos ali, é Ele quem pode pisar o nosso coração. E o nosso coração precisa ser o centro de Deus, precisa ser um lugar do centro de Deus na nossa vida, para que nosso coração possa trazer vida para nós e vida em abundância, porque se nós formos o centro do nosso coração, e ontem eu ainda vinha com meu pai à noite conversando, e ele dizendo que ele encerrou uma atividade, quando ele encerrou a sua atividade, ele encerrou da seguinte forma: há tempos atrás, a solidariedade humana era uma. Hoje, a solidariedade humana, se é que tem, é outra. É outra. Hoje eu ainda dizia a ele: pai, nós temos, hoje nessa geração, nós temos duas coisas que são predominantes na nossa sociedade. Uma é a felicidade, é ser feliz. Né? Ser feliz, para cada um tem um significado. Felicidade é uma palavra que para mim pode significar uma coisa, para Chico outra, para Andréia outra, né? E a segunda coisa
é o meu direito. São duas coisas que movem a sociedade hoje: direito e felicidade, a tal ponto de uma família se desfazer, pai para um lado, mãe para o outro, filho no meio. E o pai tem o direito de ser feliz, a mãe tem o direito de ser feliz, e o filho não tem direito a nada. A nada. A verdade é essa. O filho tem que se adaptar à realidade da mãe, se adaptar à realidade do pai, tentar se safar nesse mundo aí de maldades, porque no centro do coração do homem, que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, está o eu. E quando eu estou no centro do meu coração, eu tenho direito e eu quero ser feliz. Não é assim que a gente ouve? Essa é a sociedade que a gente vive. Esse é o mundo que jaz no maligno. Porque quando o diabo lá atrás, com Eva, foi até Eva para falar com Eva, o que o diabo fez foi encher o ouvido de Eva para que ela desobedecesse, porque ela não ia morrer, ela não ia fazer, em nenhum momento a gente lê que a Eva pensou em Deus, porque imediatamente o coração do homem transfere de Deus o centro para eu, imediatamente. E aí eu peguei duas passagens, as duas passagens bíblicas que nós encontramos a palavra desçamos. Meu pai ontem ainda disse para mim, esse é o conselho de Deus, quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reúnem para algo. E nessas duas passagens tem a palavra desçamos, o conselho de Deus reunido. Uma está em Gênesis 11, de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome Babel. Aqui vimos o nascer no coração do homem. Nascer no coração do homem. O que nasceu no coração do homem? Aqui. Eu vou edificar, eu vou fazer a torre, eu vou levantar mais alto e eu vou ficar com meu nome célebre, conhecido como Deus. Eu. Esse foi o fruto do nascer do coração do homem. Procedeu do coração do homem o desejo de ser igual a Deus, grande, poderoso, para eu ser o maioral. Eu vou ficar, eu vou fazer. E aí logo em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E lá embaixo nós vamos ver que Deus vai dizer: crescer e multiplicar. Amém. Esse foi o nascer do coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Deus desejou fazer o homem. Deus desejou soprar em nós
alma vivente. Oh, glória a Deus. Deus Amém. desejou ter o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus fez o homem, soprou a alma vivente, fez a sua auxiliadora, disse: multiplicai-vos, Oh, glória. para que tenham famílias sobre a Amém, terra, Senhor. para que encham a terra. Amém. Então aqui, no descer do conselho de Deus, em dois momentos: um do proceder do coração do homem, outro, o proceder do coração de Deus. As religiões no mundo, todas elas, falam em coração, em mudança, e a palavra correta para isso é conversão. E quando eu estava meditando nessa palavra coração e vi que o coração é o centro, que bombeia vida ao meu corpo, e que é Ele quem vai bombear vida abundante de Cristo em mim, é o meu coração, ele é o centro. Mas para que Deus venha preencher todos os espaços da minha vida e que eu tenha uma vida saudável espiritualmente, emocionalmente, que eu tenha uma vida harmoniosa, que eu tenha uma vida que vá brilhar como brilha o corpo quando a gente está bem de saúde. O cabelo fica bonito, as unhas, os olhos, fica rosada a pele, não é assim? Assim também, para que brilhe, Jesus tem que estar no centro do meu coração. Jesus tem que ser o centro do meu coração. É de Jesus que tem que proceder o que vai no meu coração. É na palavra que eu vou encontrar o proceder da minha vida, o proceder do meu coração. É a palavra que tem que estar no centro da minha vida, para que essa palavra venha trazer vida com o Espírito Santo, porque é Ele quem habita em mim. Amém, Jesus. Jesus prometeu esse Espírito a nós. Ele prometeu esse Espírito para mim. Mas depende de mim para dar um lugar de destaque na minha vida para o Espírito Santo. E o lugar de destaque é o meu coração. É o meu coração. Mas quando eu dou o meu coração para a morada do Espírito Santo, para que minha vida seja vivificada em Cristo Jesus e que essa palavra se transforme em vida dentro de mim, para que o meu coração possa bombear vida em abundância de Cristo Jesus, para que eu possa testemunhar Cristo na minha vida, eu preciso dar um passo. Amém, Jesus. É a minha decisão. Amém. E eu li uma frase essa semana que diz o seguinte, de um escritor: quando você dá um passo à frente, coisas você deixa para trás. É óbvio. Também, se você não dá passo nenhum, você fica agarrado àquelas coisas, mas também não vê o que está na frente, né? Esse passo, nós vamos deixar coisas para trás. Cada passo que nós damos com Cristo, coisas vão ficar para trás. Amém. Amém. E essas coisas que vão ficar para trás dizem respeito a mim. A mim. A mim. E que coisas são essas? É a minha vontade, é o meu querer, é o meu orgulho. Essas coisas dizem respeito a mim. Eu dou um passo, o Espírito vem. Coisas vão ficar. É uma decisão. É uma decisão. Amém, Senhor. Nós de manhã estávamos aqui ensaiando o coral e quando foi falado antes do coral, foi dito que o culto deve ser racional. Como seria um culto racional? Na mente? Um culto pensado? Programado? Como seria esse culto racional? E aí eu volto para o texto de Mateus 15. Vamos voltar lá para Mateus 15. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto racional
O meu coração está cheio de louvor a Deus, e os meus lábios te louvam do que está cheio o meu coração. Racionalmente, decididamente, eu opto, eu escolho, eu quero. Mesmo que o meu coração ainda não esteja 100%, mas eu quero. Toma minha vida, Senhor, venha ao meu coração, preencha todos os espaços. Espírito Santo, lança fora tudo que é eu dentro de mim. Amém. E toma o teu lugar, para que eu possa falar com os meus lábios aquilo que está no meu coração. Para que eu não venha pecar e mentir para o Espírito Santo de Deus, dizendo coisas nos meus lábios em que Ele não está lá dentro. Para que eu não venha mentir a Deus e a Vé, o Todo-Poderoso, o Poderoso de Israel, que eu amo, eu adoro e quero e vou. Se o meu coração, dentro do meu coração, está procedendo coisas para mim, o meu direito, a minha felicidade, o que eu quero, o que eu penso, a minha vontade. Essas coisas é que quando eu dou o passo e digo sim para Deus, essas coisas vão ficando para trás. Amém. Isso, quando eu fui meditar lá atrás, isso bem lá atrás, meus filhos eram bem pequenininhos, e eu tive a graça mesmo. A palavra, quando diz que a graça nos basta, é uma verdade. Porque eu tive a graça que me bastou de nascer numa casa onde os meus pais me levaram a conhecer Jesus. E isso bastou na minha vida. Isso basta para mim. Eu digo sempre a Ele, muito obrigado, Pai. Porque foi o maior presente que o Senhor podia me dar. Foi me ter deixado, me levado a conhecer a Cristo. E essa graça eu recebi e me converti. E a conversão não é possível sem um coração derramado a Deus. A conversão não se faz com um coração cheio de eu. Uma conversão não se faz com um coração lotado, que procede coisas do eu. É com um coração vazio do eu que acontece a conversão. Amém. E a primeira referência de conversão que eu encontrei foi mudança de religião. E as religiões do mundo, elas de fato falam em conversão. Todas elas falam. Mas converter é uma palavra que você usa para converter uma moeda, para converter um lugar, para converter qualquer coisa. E uma dessas referências foi mudança de religião. Mas Jesus, Ele não deixou nenhuma religião escrita. Na Bíblia, não. Na palavra, não. O que Jesus deixou está escrito da seguinte forma: e a religião é esta, que ajudeis as viúvas e os órfãos. E depois tem uma passagem de Jesus: quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava enfermo, foi lá orar por mim. E todo aquele que fizerdes a um destes pequeninos a mim, me fazes. Assim diz a palavra. Assim diz a palavra. E ainda vai além. A adoração é aquele que adora em espírito e em verdade. Amém. E a verdade é contrário à mentira. E se o meu coração está posicionado com uma cadeira onde eu estou sentada, a minha adoração é mentira. Porque para eu adorar na cadeira do meu coração, no centro do meu coração, tem que estar o meu objeto de adoração, o meu objeto de louvor, a pessoa de Jesus, que é aquele que eu vou adorar, Deus Todo-Poderoso, aquele que eu vou amar profundamente, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ao Espírito Santo, Deus Consolador, que veio fazer morada em mim, e hoje eu posso falar. Porque hoje Ele fica no meu coração. Então eu posso
resistir ao Deus eterno. Amém. E a segunda referência foi mudança, transformação, processo pelo qual um arquivo criado e armazenado em determinado formato é traduzido para outro formato com o intuito de ser utilizado em um meio ou programas diferentes. Vamos traduzir isso aí. Conversão é quando você pensa num computador. A nossa mente é um computador. Foi formado arquivos na nossa mente. Não foram formados? Arquivos durante toda a nossa vida. Códigos, aprendizados, foi formado. Quando há a conversão de um arquivo, esses códigos que estão armazenados e que servem para aquele programa que foi planejado, eles são trocados por outros códigos, para agora então ser utilizado em outro programa, em outra situação. Entendeu? Assim é a conversão. Nós fomos criados, nós temos herança de Adão. Nós temos o código de Adão em nossa vida. Nós temos o código do pecado em nossa vida. Por isso nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas. Por isso no nosso coração, o que procede do nosso coração é homicídio, falsidade, blasfêmia, dor, tristeza. Esse código, nós nascemos formatados nesse código. Esse é o nosso DNA. Mas, quando nós nos convertemos, esse código é trocado. Aleluia! Esse código do pecado é trocado pelo código da vida eterna de Deus. E agora nós vamos ser pessoas com códigos diferentes que vão servir ao outro reino, a uma outra situação. Não mais ao diabo, ao mundo, ao pecado e à carne, mas agora a Deus, ao reino de Deus, ao nosso irmão. Amém. É assim que é trocado o nosso código, assim que há a conversão. E esse código é trocado no nosso coração. E só quem conhece o coração é Deus, Yahvé. É Ele quem pode trocar esses códigos. E eu fui buscar fazer uma pesquisa que há muito tempo eu não lia sobre o assunto, só o que Juninho passa para mim, que ele trabalha com genomas, com genes, com esses códigos genéticos. Então eu fui procurar. E eu vi o seguinte: o DNA é uma sigla usada de um ácido que chama ácido desoxirribonucleico. Eu acredito que muitos já ouviram falar isso, eu ouvi muito. Ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. Nós temos então esses códigos, essas instruções, essas moléculas que vão levar-nos ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Quando a gente vê lá na frente alguma coisa dar errada com a gente, no nosso corpo, geneticamente, vocês já ouviram falar, essa doença é genética. O que é uma doença genética? É uma doença que passa de pais para filhos. Porque está no gene. Gene é uma parte do DNA que leva a essas instruções. A hipertensão, muitos cânceres, tem inúmeras doenças que são levadas de pais a filhos. Vocês viram há pouco tempo agora a Angelina Jolie, que mandou retirar os 2 seios porque sua mãe morreu de câncer, perdeu naqueles dias uma tia, sua sobrinha já estava morrendo de câncer. Ela, antes que o mal lhe chegasse, ela cortou o mal pela raiz, né? E assim é a parte genética no nosso corpo. O DNA armazena informações necessárias para a vida. Esses são os genes. Agora, o mais lindo
isso cientificamente. Os genes, as características, a parte genética de cada indivíduo, desde Adão e Eva, até que essa terra passe, que não nasça mais ninguém, toda a humanidade, não existe um DNA igual de ninguém. Nós temos partes iguais. Eu tenho partes iguais do meu pai, da minha mãe, da minha avó, e assim vai. Mas eu sou eu. Ninguém tem a genética igual à minha, nem igual à sua, nem igual a de ninguém. Glória a Deus. Só quem poderia fazer isso, gente, é Deus. Amém. Incriado, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Ele que é tudo em todos. Imagina que Deus criou cada homem, cada mulher, cada criança, cada ser vivo, com uma genética especial para cada um. Ninguém é igual a ninguém, nada é igual a nada. Os floquinhos de neve não tem um igual ao outro. Olha que cai a neve nessa terra. Cai a neve nessa terra. O grão de areia não tem igual. Só Deus. Só esse Deus maravilhoso. Só esse Deus poderia. Verdade, Pai, verdade, Senhor. Oh, glória. E aí eu fui para o significado de vida. Coração bombeia sangue para o nosso corpo, levando vida. Oh, glória a Deus. O coração bombeia a vida de Cristo em nós. Amém. Quando no nosso coração Deus é o centro. Amém. E o significado de vida, também cientificamente, diz o seguinte: a vida tem uma característica que é a descendência. A capacidade que uma forma de vida tem de gerar descendentes que são mais ou menos semelhantes aos pais, trazendo algumas características próprias que nos faz único. A vida tem uma característica que é a descendência. Nós temos o DNA de quem? Adão. Nós somos descendentes da raça de Adão. Então nós trazemos no nosso DNA espiritual o quê? O pecado, que refletiu no nosso DNA físico, com tantas doenças, com tantas deformações, com tantos problemas. Isso é fruto da descendência de Adão, do pecado. Mas Deus nos deu um irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele nos deu. E para que nós pudéssemos ter o DNA de Jesus e sermos da descendência de Cristo Jesus, Ele nos enxertou na videira verdadeira, para que essa seiva, esse DNA pudesse chegar até nós. E agora nós temos a descendência de Jesus. Agora nós podemos ter a descendência de um Deus maravilhoso, a descendência da vida eterna, não mais do pecado. Esse corpo não se converte e vai morrer e vai voltar para o pó. Mas o meu espírito volta a Deus que o criou, porque o meu destino agora é a vida eterna. Esse coração que nós tantas vezes cantamos, que nós tantas vezes entregamos aqui, e muitas vezes entregamos de boca, mas o coração está cheio de eu. E nós dizemos para Deus: faz tudo o que tu queres, mas o coração tem eu estou aqui do lado pensando no meu irmão que me ofendeu, eu estou pensando aqui, eu estou pensando ali. Jesus tem que ocupar o nosso coração. Nós ouvimos quem estava na convenção, ouviu da apóstola Valnice, que ela anda de um lado para o outro, ela pula, ela dança, ela tem um vigor que eu disse que a única capaz de acompanhar a apóstola é a mamãe, que não tem outro para acompanhar, só ela. E ela disse uma coisa, quando perguntaram para ela, que queriam a unção do corpo dela,
que chegou uma senhorinha gordinha perto dela e disse: apóstola, passa-me a unção do seu corpo. E ela ficou brava com aquilo. Que unção? Que aqui não tem unção, aqui tem determinação. Aí ela disse: enquanto vocês ficam lá de noite comendo, eu tomo água. Enquanto vocês ficam dormindo, eu vou caminhar, vou fazer meu culto com o joelho todo ralado de cair. E ela disse uma coisa: nós precisamos levantar e caminhar. Ela disse assim: eu não me preocupo com nada. A minha preocupação é seguir Jesus. É fazer o que Deus ordenou. E ela vai mesmo. E ela vai mesmo. Amém. Ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ela vai. Amém. Assim é quando Deus está no centro do nosso coração. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós caminhamos para Jesus. É nele, é com Ele e é para Ele todas as coisas. Mas se eu estou no centro do meu coração, é para mim, em mim e comigo, todas as coisas. É a minha felicidade, é a minha vontade, é a minha tristeza, meu aborrecimento. Eu fui passado para trás, eu, coitadinho de mim. Oh, que sofrimento. Não. Esse DNA é de Adão. Esse DNA já foi trocado. Esse código já foi trocado no nosso coração, na nossa mente. Hoje, o meu código é vencedor com Cristo Jesus. Adiante, para frente, deixando para trás todas as coisas que nos aprisionam, porque Deus já lançou por terra, por mar, todas as coisas que me prendiam. Agora, o meu alvo é Jesus, autor e consumador da minha fé, e no centro das minhas emoções, no centro dos meus sentimentos, no centro da minha vontade, é Deus, é o Espírito Santo, para que eu não minta ao Espírito Santo, para que eu não minta, para que meus lábios não falem coisas que o meu coração não está de acordo. Porque seria mentira, e a minha adoração seria mentira, porque eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Jesus deu a vida. Quando Jesus deu a vida, Ele deu o seu sangue. Sangue é vida, por isso o coração bombeia vida ao nosso corpo. Jesus deu o seu sangue, para que no sangue de Cristo nos tornássemos da sua família. Amém. Seu sangue foi derramado para que fosse trocado todo o meu DNA. Tem que correr em mim, na minha vida, me cobrindo dia a dia o sangue do Cordeiro. O DNA espiritual. E por causa da vida do meu Senhor é que posso viver sua qualidade de vida. Saber que esse corpo não vai se converter, mas que o meu espírito, agarrado em Cristo Jesus, na videira verdadeira, eu venço esse corpo e submeto esse corpo, porque esse vai para a morte, mas o meu espírito vai para a vida eterna. E é a qualidade de vida que me dá esperança. E nós estamos num ano de família. Nós estamos num ano familiar. Nós estamos num ano em que estamos gerando o sonho do coração de Deus, que procedeu do coração de Deus às famílias. Amém. E esse sangue, essa conversão, esse coração é que me dá esperança. E aí nós vamos para Jeremias 16, 17. Esse versículo é lindo demais. Amém, Senhor. Do 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Os teus filhos se converterão. O DNA dos nossos filhos serão trocados. Os códigos do pecado, a herança do pecado dos nossos filhos serão trocados. E a família se converterá a
dentro. Há esperança para aquele que olha somente para Jesus, autor e consumador da sua fé.